Louvado e agradecido seja Ele, que é digno de toda honra, de toda glória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, para Ele, seja dada toda a honra, toda a glória, toda graças a Deus e todo o amém. Louvo a Deus por mais um vídeo, porque tudo é vontade e permissão dEle. Louvo a Deus por você estar aí do outro lado, interagindo comigo. Agradeço aos novos inscritos, a todos os inscritos. Abraço do irmão Josias Dias e me ajude a fazer essa obra. Me ajude. Como é que você vai me ajudar? Mandando um pix de R$100. Não é isso. Dinheiro é bom e eu gosto, mas o meu coração não está no amor ao dinheiro. O meu coração está no amor às almas. Eu quero que você me ajude compartilhando este vídeo. Não paga nada, é de graça. Compartilhando. Se não é inscrito, se inscreva. Em nome de Jesus, tá bom? Deixe seu comentário. E você não é obrigado a concordar com o que vai ouvir neste vídeo. Mas a minha obrigação é lhe ensinar. Eu estou aqui para lhe ensinar. E também aprender com você. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, meus amados, o tema para este vídeo é: cadê o texto bíblico? Cadê o texto bíblico para defender o dízimo? Cadê o texto bíblico, senhores pastores, pregadores do dízimo? Cadê o texto bíblico, senhores líderes, pregadores de Malaquias 3:10? Cadê o texto bíblico para defender o dízimo? Cadê? Cadê o dízimo depois da cruz? Cadê o dízimo no Novo Testamento? E que dízimo é esse que o sistema religioso está pregando? Que não é o dízimo de Malaquias 3:10. Não é o dízimo de Moisés, não é o dízimo do Velho Testamento. Porque o dízimo do Velho Testamento já existia dinheiro, mas ninguém nunca dizimou dinheiro. Me mostra só o versículo, alguém dizimou dinheiro. No Velho Testamento mesmo. Vocês não vão me provar, não. Louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus. Está dando problema aqui. Eu vou botar um vídeo aqui do pastor Júnior Trovão falando do dízimo. Defendendo o dízimo. Primeiro quer dizer que o pastor Júnior Trovão, para quem não conhece, vamos ver quem é o pastor Júnior Trovão. É isso aqui, ó. Deus quer que eu dê o meu dízimo. Eu não defendo por isso 9. Todo mês, quando ele for pagar aquele Esse aí é o pastor Júnior Trovão. O aluguel é barato. Mas Esse é o pastor Júnior Trovão. Porque essa casa tem dono. Olha para cá, pastor Júnior Trovão. Pronto, esse aí é o pastor Júnior Trovão. Mas eu não estou aqui para falar da vida pessoal do pastor Júnior Trovão. Até porque eu tive a honra, eu tive o privilégio de conhecer ele pessoalmente. Ele não me viu cara a cara, mas eu vi ele. Porque ele veio pregar no bairro de Várzea Nova, distrito da cidade de Santa Rita, aqui na Paraíba. Ele pregou na rua Anésio Alves de Miranda, numa cruzada que teve na rua principal. E esse homem, esse Júnior Trovão, esse pastor, não idolatrando, mas ele parecia até mesmo um trovão. Eu já fui em muitas cruzadas, e nessa cruzada houve muita conversão. Viu? O pastor lá fez distribuição de cesta básica também, e foi uma coisa linda do céu. Muitas cadeiras assim na rua, por tudo sentadinho, as pessoas sentando chorando. Realmente não idolatrando a honra e a glória para Jesus, mas esse pastor Júnior Trovão, quando ele começou a pregar, coisa linda do céu, irmão, parecia que o céu tinha descido. O homem é usado por Deus. E ele pregou sobre o sol vai aquecer 7 vezes mais do que o sol de 7 dias. Ele pregou isso aí também. Foi um culto. Eu estava lá, sentadinho, os meus olhos pareciam que tinha caído um argueiro, era chorando direto, de tanta unção, vontade de pinotar, pular e dizer que Jesus é bom e o diabo não presta. Então eu desafio o senhor Júnior Trovão para dizer não ao dízimo, porque o senhor é um vaso, é uma benção. Agora eu estou aqui para combater essa heresia que o senhor vai pegar aqui, ó. Porque aqui na cruzada que teve aqui, o senhor foi um vaso usado por Deus. E eu sei que se o senhor for pregar o que eu prego, o que o irmão Josias Dias prega, o que o pastor Jardel prega, o que o diácono José Alberto prega, o que
outros e outros aí pregam, batendo contra o dízimo, as portas se fecham para o senhor. As igrejas não convidam mais o senhor, a sua agenda acaba, e o senhor sabe disso. Aí, para não perder a boquinha, o senhor está defendendo o dízimo, mas será que o senhor, homem tão estudado, aquele pregador que eu vi pregando aqui na rua principal do bairro de Vazia Nova, rua Anésio Alves de Miranda, homem cheio do conhecimento, cheio da graça, será que o senhor não sabe que o que eu, o Josias, prega aqui realmente é a Bíblia? Então, eu vou discordar da sua fala, viu? Me perdoe em nome de Jesus, nada do senhor. Aliás, um dos pregadores que eu admiro mesmo e tive a honra de conhecê-lo é esse homem, que é um homem de Deus. Apesar que está pregando a heresia, mas isso não quer dizer que ele vai para o inferno. Isso não vai dizer que ele é do diabo, não. Às vezes a gente prega a heresia por ignorância, irmão. E se eu pregar alguma heresia aqui, ó, é porque eu estou achando que eu estou falando a verdade. Mas se eu pregar alguma heresia aqui, se eu pregar aqui não for o Espírito Santo de Deus me usando, me perdoa e fica com ela, ó, palavra de Deus, porque somente ela é que nos garante vida eterna. E eu estou aqui para promover a palavra de Deus, não para me promover. O grande eu sou aqui no canal Josias Dias no YouTube é Jesus, que ele cresça e eu diminua. Jesus não dá sua glória a pregador, Jesus não dá sua glória a irmão, Jesus não dá sua glória ao irmão Josias, a glória é dele e para ele. Louvado seja o nome de Jesus, engrandecido seja o nome de Jesus na minha e na sua vida. Então eu vou discordar com o que o pastor aqui está falando. Aqui ele está falando mais para agradar os pastores do presidente e não está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, não. Aqui é por ignorância mesmo. Vamos ver. Pastor João Trovão, com toda sinceridade, Vamos mas... lá, vamos lá. Pastor João Trovão, com E toda também quero sinceridade, mandar... mas... Vou discordar disso daqui. Vamos lá, vamos escutar. E também eu quero mandar um abraço e a paz do Senhor para o pastor Gui, né? Tem aí o seu... no final desse vídeo eu vou deixar o link aqui para você na plataforma aqui do pastor Gui Souza, certo? Um abraço e Deus abençoe, pastor. Vamos lá. Pastor João Trovão, com toda Gui Souza é sinceridade, esse aqui, ó. mas... Pastor Gui Vou Souza discordar e disso Júnior daqui. Trovão. Vamos lá, vamos escutar. Porque Deus pede o dízimo, porque Deus pede a oferta, se tudo é dele. Se você tem uma casa, Tá baixo, tá e tem um baixo, tá amigo baixo. seu vindo da Europa e essa casa está vazia, e você fala, Vamos Pastor lá. João Trovão, com toda sinceridade, mas... Eu vou discordar disso daqui. Vamos lá, vamos escutar. porque Deus pede o dízimo, porque Deus pede a oferta, se tudo é dele. Se você tem uma casa e tem um amigo seu vindo da Europa e essa casa está vazia, e você fala para ele assim, meu amigo, eu vou deixar você morar na minha casa. Se você deixar ele morar na sua casa com a família dele e não cobrar nada, não vai passar 2 anos, ele vai achar que aquela casa é dele. Mas se você cobrar pelo menos um aluguel simbólico de R$500, todo mês, quando ele for pagar aquele aluguel de R$500, você vai startar na mente dele. O aluguel é barato. Mas sabe por que tu está me pagando? Porque essa casa tem dono. Deus não precisa da minha oferta e nem do seu dízimo. Se Deus não precisa, então por que Deus pede em sua palavra? Meus irmãos, vamos lá. Todos aqueles que amam a palavra de Deus, Agora aí João está Trovão, sendo usado respeitosamente por a todos Deus, os viu? irmãos. Mas assim, esse negócio de Deus quer que eu dê o Está meu falando dízimo pela e a Bíblia, minha oferta, biblicamente tudo bem. corretamente. Ó. 2 Coríntios 9:7. Ainda assim, se analisa o que você tem, pão ou semente. Se é pão, como pão. Se é semente, dê a semente, mas que sobre o pão. Porque Deus não é um Deus que quer ver você entregando o que você tem e faltar coisa na sua despensa. E conta de luz atrasada, conta de água atrasada. Deus não é responsável, não, irmão. Deus não é irresponsável. Então nós temos as ofertas por responsabilidade congregacional, isto sendo, sim, voluntário, mas nós temos a responsabilidade de ajudar a obra de Deus. A questão do dízimo é uma terminologia, tá? Eu não defendo o dízimo como era no Antigo Testamento, porque isso é específico da lei mosaica. Segundo, terceiro, melhor dizendo, né? Cadê um texto, um texto normativo para a prática do dízimo no Novo Testamento? Senhores, por favor, podem colocar nos comentários aí, que eu aguardo ansiosamente para responder. Mateus 23:23, certo? Muitas pessoas vão pensar nisso. Mas é normativo, cara? É norma para a igreja isso? Não, não é norma para a igreja. Não é norma para a igreja. Paulo é muito claro na segunda carta aos Coríntios 9, versículos 7, 8 e 9. Cada um contribua segundo o propósito que há no seu coração, não por tristeza, não por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria, sim ou não? Agora, não existe um texto normativo no Novo Testamento que defenda a prática do dízimo como era feita no tempo de Abraão, irmão. Cadê um texto bíblico? Eu queria que os irmãos me provassem, me mostrassem um. Porque hoje se tem a ideia de que se você não dizimar, você vai perder o carro, você vai perder a sua casa. Então Deus é um Deus tirano. Partindo desse princípio, Deus é um Deus tirano. É um Deus que se você não der, ele arranca de você. Ele é tirano. Tá? Isso é tirania, meu. Cadê um texto normativo no Novo Testamento? Agora, ajudar a sua congregação, sim, é responsabilidade minha e sua.
Isso é uma obrigação nossa. Mas a forma que vocês defendem o dízimo, não, senhor. Caso contrário, algum teólogo se manifeste aí. Aí, irmão, Nossa, é isso aí. Ó. Cadê um texto que está dizendo que é para você Deus ama aquele que dá com trazer alegria, sim ou dízimo não? para a igreja? Agora, não existe um texto normativo no Não Novo existe. Testamento que defenda a prática do dízimo como era feita no tempo de Abraão, irmão. Cadê um texto bíblico? Eu queria que os irmãos me provassem, me mostrassem um. Porque hoje se tem a ideia de que se você não dizimar, você vai perder o carro, você vai perder a sua casa. Então Deus é um Deus tirano. Partindo desse princípio, Deus é um Deus tirano. É um Deus que se você não der, ele arranca de você. Ele é tirano. Tá? Isso é tirania, meu. Cadê um texto normativo no Novo Testamento? Agora, Exatamente. Cadê o texto que está dizendo aqui no Novo Testamento que o cristão tem que dizimar, que o cristão tem que ser dizimista? Um texto no Novo Testamento dizendo que é norma dos cristãos dizimar, que é ordem de Deus dizimar, e que se você não dizimar, você é ladrão de Deus. Aonde é que está dizendo isso, pelo amor de Deus? Aqui no Novo Testamento. Aonde é que está essa ordem para os cristãos dizimar? Aonde é que está a ordem do Novo Testamento para apoiando a prática do dízimo depois da cruz? Quem no Novo Testamento foi dizimista? Qual é o nome do irmão, da irmã que foi dizimista no Novo Testamento depois da cruz, no Novo Pacto, a Nova Aliança? Quem dizimou na Nova Aliança? Me mostra só o versículo aí no rodapé. Você não vai me provar nunca. Agora que o bicho vai descer aqui, será que esses teólogos não sabem disso? O pastor Júnior Trovão, que eu admiro e oro muito por ele, é um homem de Deus, dá lugar, um vaso, né? Mas pode ser que ele pregue isso por ignorância. Mas esse negócio de você dizer que quem não dá o dízimo é ladrão de Deus, quem não dá o dízimo vai para o inferno, quem não dá o dízimo vai vir um caminhão de demônio para atingir a tua finança, vai vir carroça, vai vir uma Scania cheio de demônio para a tua vida, porque você não está dizimando, então os demônios, o devorador vai atingir, vai desgraçar a tua vida. Será que esse teólogo não sabe que está mentindo dizendo isso? Quando diz que se você não der o dízimo, não vale a prata furada, será que a consciência dele não dói não? Mentindo em nome da Bíblia, em nome de Deus, em nome da... Todas as heresias, todos os pregadores de dízimo, eles só acham base para essa mentira gospel, fake news, pregando o Velho Testamento. Porque no Novo Testamento ele não vai achar brecha nenhuma, apoio nenhum para pregar essas heresias. Todas as heresias nas congregações, esse leva a Arca da Aliança, para as congregações, é tudo baseado no Velho Testamento. Esse negócio de sal ungido, vassoura ungida, bojo ungido, isso é tudo no Velho Testamento que ele acha base para isso. Todas as heresias pregadas nas congregações, nas quatro paredes, é baseada no Velho Testamento, na lei mosaica, antes de Jesus ter vindo. Porque na doutrina dos apóstolos não existe essa obrigação de dízimo, não existe essa lei para cristão do dízimo. O dízimo é bíblico, irmão Josias? É bíblico, o dízimo é bíblico, porque está na Bíblia, está no Velho Testamento, está em Malaquias 3:10. Porém, é bíblico, mas não é cristão. É judaísmo, é Moisés, não é Jesus. É lei, não é graça. É Velho Testamento, não é Novo Testamento, você entendeu? Se você tiver a mente fechada, e eu coloquei aqui um quadro, eu desenhando aqui no quadro, você não vai entender nada ainda, porque sua mente e seu coração estão fechados para a verdade. Aí você, mesmo desenhando, tem pessoas que não aceitam. Agora, se for o padre dele ensinando, o missionário dele ensinando, o pastor dele ensinando, pode ensinar a heresia que for, que ele não quer nem saber da Bíblia, ele diz amém, glória a Deus. Eu e você temos que dizer amém, glória a Deus, quando o líder fala tudo biblicamente. Então, pastor Júnior Trovão, não vou falar muito aqui do senhor, do que eu acho e penso do senhor, que eu já falei, senão vão me chamar de idólatra, dizendo que eu estou idolatrando o pastor, né? Porque realmente tem um amor que a gente pega pelos pregadores, né? Ele nunca me viu, mas eu já vi ele, pessoalmente, que eu falei. Mas eu só lamento o senhor
Pegar, quando se trata de dízimo, a maioria no sistema religioso tem que pegar a pregar a favor do dízimo, senão é excluída pelos pastores e presidentes, principalmente aqui na Paraíba, né? Os pastores aqui, o presidente ama dinheiro. Quando se trata de dinheiro, irmão José, eu não gosto de dinheiro, não. Gosto de dinheiro. Pode mandar Pix aí para mim à vontade, que eu estou precisando, e quando eu recebo eu já cumpro a minha necessidade e também ajudo outras pessoas, que eu não acho bom receber, então eu já mando também para outra, é assim que eu faço. Até quando eu vou andar de ônibus, minha esposa sabe, eu já boto o dinheiro no bolso já, porque eu sei que vai aparecer alguém pedindo uma ajuda, eu já vou, e já tá com aquele dinheiro ali, e já dou aquela pessoa. Ontem mesmo eu fui na feira, já levei separado, e já apareceu a pessoa pedindo ajuda. Eu estou dizendo isso para tocar a trombeta, eu estou dizendo isso porque tem muita gente aí que veio pregando aqui, combatendo contra o dízimo, e fica chamando de avarento. Você nunca viu o valor da minha oferta, você não me conhece, então eu não vou dizer o que eu faço, para não perder meu galardão lá no céu. Senão, se eu for dizer aqui, meu galardão vai ser aqui mesmo. Mas quem me conhece sabe o valor da minha oferta. O valor da minha oferta pode ser R$1, 10 centavos, R$1.000, é de acordo com minhas condições, minha necessidade. E tem que dar com alegria, não tocando trombeta. Eu não pego a nota de honra, só a minha oferta, não. É Deus, eu gosto muito de ofertar a igreja pequena. Louvado seja Deus. E eu, lembrando que eu não sou rico não, viu? E também não ganho dinheiro aqui na plataforma não. Apesar que Deus já usou voz aqui para mandar oferta para mim, me abençoar. Mas o meu objetivo não é fazer barganha com Deus. Meu objetivo é pregar aqui o que eu não posso pregar nos púlpitos da igreja. Eu não posso combater contra o dízimo em nenhum púlpito das congregações aí, senão eles não vão querer eu lá mais. E eu não posso congregar numa igreja dizimista contra a doutrina da denominação, porque vai trazer problema. Eles não vão aceitar eu lá. Eles não vão aceitar eu lá. Porque você tem que aceitar Jesus, é fácil. Todo mundo aceita. Agora é difícil aceitar a doutrina da igreja, da congregação. Você está entendendo? Então, voltando atrás, eu desafio o senhor, amado pastor Júnior Trovão, a dizer não. Dizer não ao dízimo. E eu duvido que o senhor vai ter essa coragem, porque no momento que um pastor famoso, que nem o senhor, igual o senhor, um pastor famoso, que nem o Júnior Trovão e outros aí, eu estou lembrando mais do Júnior Trovão, porque eu gosto muito dele aí, no dia que pregar o que eu prego aqui, combatendo a heresia do dízimo, nenhum pastor presidente chama ele lá para um congresso, para o Gideão, para nada. E ele sabe disso. Tem muitos que dá uma de doido, eu não gosto de falar em gira aqui, mas dá uma de doido, e fica pregando essas heresias aí. É por isso que é uma necessidade, Jesus disse, examinar as escrituras. Você tem que examinar as escrituras. Você não tem que ficar com tudo que eu ensino aqui e dizendo amém, glória a Deus, sem antes examinar as escrituras. Porque você, para dizer amém no que um pregador fala, você tem que ver se ele está falando biblicamente. Então, meu amado, me mostra aí um só versículo, o pastor Gui fez esse desafio, eu faço também, um só versículo na Bíblia, no Novo Testamento, dando ordem para o cristão, o crente, o evangélico, ou até mesmo o católico, nossos irmãos católicos. Qual é o versículo que estava dando os irmãos católicos? Os irmãos da Batista, Assembleia de Deus, Congregacional, Desamor, Paz e Vida, Universal, a da dízimo. Se der dízimo, as portas do céu vai se abrir, você vai comer o melhor da terra. Aliás, quem está comendo o melhor da terra é que recebe o dízimo, não é quem está dando não. E o ladrão lá de Malaquias 3:10 não é quem está dando não, é quem está recebendo, quem está recebendo é o sacerdote. Então, me mostra só o versículo, estou terminando, estou acabando. E obrigado por você ter assistido até o fim. Me mostra só o versículo. No Novo Testamento, Nova Aliança, Novo Pacto, depois da cruz, alguém diz dinheiro. Não tem. Aí você diz, mas José, tem Jesus lá em Mateus, no Novo Testamento. Jesus está dizendo, ó, Jesus não condenou o dízimo, não sei o quê. A gente escuta muito isso aí. Jesus está dizendo que, é o que diz aqui, Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois que dizimais a hortelã, entra o cominho e desprezai o mais importante da graça,
só nesse versículo você já vê que o dízimo não é da graça, porque Jesus disse da graça, ele disse que aqui em Mateus 23, que o dízimo é da graça, ele está dizendo que o dízimo é da lei. Ele não disse graça, ele disse da lei. Aí. E ai de vós, escriba, fariseu e hipócrita, porque dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezar o mais importante da graça, é? Não, ele disse da lei. Por que Jesus não disse da graça? Porque ali não era graça ainda, não era novo pacto, não era nova aliança. Ali não foi depois da cruz, era antes da cruz, aqui ainda era lei. Por isso que Jesus aqui apoiou aqui. Aí ele disse, e desprezar o mais importante da lei, o juízo, né, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omiti-la. Ou seja, Jesus disse, não deixe de fazer, de ser dizimista, mas aqui ainda era Velho Testamento. Jesus veio no período do Velho Testamento, no período da lei mosaica. Porque o Novo Testamento não começa em Mateus capítulo 1, versículo 1, não. O Novo Testamento começa em Atos dos Apóstolos. O Novo Testamento começa em Mateus, ali depois da cruz. Aqui, quando Jesus vem aqui, e fala aqui sobre o dízimo, que vós desprezar mais importante da lei. Veja que ele diz da lei, ele não diz da graça. Porque Jesus está no período da lei. Então, isso fica para o texto, eu tenho vídeo aí falando sobre isso. Porque tem gente que pensa que o Novo Testamento começa em Mateus capítulo 1, versículo 1 já é Novo Testamento. Lucas capítulo 1, versículo já é Novo Testamento. Marcos capítulo 1, versículo 1 já é Novo Testamento. Não, Novo Testamento não é nesse período que Jesus está ali fazendo milagre. Novo Testamento é depois da cruz, que ele morre e ressuscita. Amém? Então, meus queridos, se não é para dar o dízimo, como é que a congregação das Testemunhas de Jeová vai pagar água, luz, vai pagar, comprar produto de limpeza? Aliás, a Testemunha de Jeová não cobra dízimo, né? É oferta voluntária. Assembleia, como é que a Assembleia vai pagar água, luz, aluguel, tem galpão alugado? Como é que a igreja daquele irmão do chapéuzão e da televisão vai pagar o aluguel? Vai pagar o salário dos pastores? Se os irmãos não der o dízimo. A Bíblia não manda nenhum cristão ser dizimista da dízimo, mas também não proíbe eu, Josias Dias, esse pó cinza, ser ofertante. A Bíblia não proíbe, não é pecado dar dinheiro na igreja. Não é pecado meter a mão no bolso, dar R$1 de oferta, R$1.000, R$2.000, 300, o valor que você sentir e tiver condições de dar. Não é pecado, porque a maneira correta dos cristãos, depois da cruz, da nova aliança, do novo pacto, contribuir, ajudar a sua congregação, ajudar o seu líder espiritual a pagar água, luz, fazer cesta básica para os irmãos desempregados, a comprar produto de limpeza, a dar uma gorjeta ao pregador que vai pregar, a dar um presente, assim, uma oferta à irmã que vai pregar, que vem de fora, que vai pagar transporte, isso e aquilo, a dar uma oferta à irmã que limpa a igreja. A maneira dele pagar não é você dando o seu dízimo, não, é você dando oferta voluntária que está aqui, ó. Para mim, para você, a maneira de contribuir nas congregações é aqui, ó. A maneira para mim, você contribuir, levar o seu dinheiro para a igreja é isso aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 9, 7. Esse é o ensinamento do apóstolo Paulo. Ele ensinou a maneira correta de você contribuir na congregação. O apóstolo Paulo não era dizimista, Pedro não era dizimista, João não era dizimista, Marco não era dizimista, Lucas não era dizimista, nenhum dos apóstolos de Jesus era dizimista. E você quer ser dizimista por quê? Você, por acaso, viveu o tempo da lei? Você é seguidor de Jesus ou de Moisés? Se você é dizimista é porque você é seguidor de Moisés. Se você é dizimista é porque você aceitou a Jesus como Salvador, mas está seguindo a Moisés. Está seguindo a Moisés, preceito judaico. E mesmo que Malaquias 3.10 fosse válido por dia de hoje, não seria dinheiro, meu amigo. O dízimo de Malaquias 3.10 era cereais, plantação, criação, 10% da melhor criação, 10% da melhor plantação. E aí vai. Mas para o vídeo não ficar muito longo, aí estou dando só pincelada. Senão, se eu for falar disso aqui, eu vou fazer uma vigília. E não é por muito falar. Quem vai te convencer não é o irmão Josias Dias, é o Espírito Santo de Deus. Aqui a maneira correta de você levar o seu dinheiro para a igreja aqui, ó. Tá vendo aí?
2 Coríntios 9:7. O que é que diz aí? 9:7. Essa é a maneira correta de você levar. Cada um contribua segundo propõe o seu pastor. É isso que está dizendo? Cada um contribua segundo propôs o padre. Cada um contribua conforme propõe o Velho Testamento. Cada um contribua segundo propõe Malaquias 3:10. É isso que está dizendo? Não, está dizendo assim. Cada um contribua segundo propõe no seu coração. Não com tristeza. Não por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com tristeza. É isso que está dizendo? Deus ama ao que dá com a mão fechada. É isso que está dizendo? Porque Deus ama ao que dá com alegria, meu irmão. Quando você for dar uma cesta básica, alguém dê com alegria. Quando você for contribuir numa igreja pequena, até grande, bem a congregação, leve com alegria. Mas não leve para tocar trombeta, para querer aparecer. Não, mas quando se trata de abrir a mão, abra com alegria. Principalmente se você for dar uma cesta básica para de família esse mês, essa semana, dê com alegria, porque quem está recebendo a cesta básica vai ficar feliz demais. Muito feliz, vai até chorar. Vai ter uma semana maravilhosa. Mas na verdade, quem está recebendo gostaria de estar na condição de você de estar dando. Está recebendo quem está na necessidade. Então, a congregação, tem muitos pastores sofrendo nas congregações. Os irmãos avarentos, tem condição de contribuir, mas não contribui. Aí querem dar a mixaria de 10%, um dízimo de 10% que é mixaria, que não é bíblico, é bíblico, mas não é cristão. Dê oferta, meu amado. Você não se gloria, eu sou dizimista fiel. Por que você diz fiel? Porque eu dou 10% do meu salário, do meu ganho. Não, eu quero ver você dar mais do que isso, seja ofertante. Oferta voluntária é mais do que dízimo ou menos. Com alegria. E dízimo é obrigação. Porque você dá com medo de demônios, devorador, migrador, cortador. Você dá, porque se o seu nome não estiver no livro dos dizimistas da congregação, você será desprezado, escanteado. Você não terá oportunidade nem para orar. Você dá porque você é um bajulador de líder. Você dá porque você quer comprar o cargo ministerial. Isso é consagrado. Que é dizimista fiel. Eu estou falando alguma novidade aqui, ou eu estou mentindo. Mas deixa essas coisas para lá. O intuito desse vídeo é dizer aos senhores pregadores de dízimo, já basta. A internet, o TikTok, Kawaii, Facebook, YouTube, está tirando as máscaras de vocês, está desmentindo o que vocês pregam, as mentiras de vocês. Depois dessas plataformas, vocês têm que ter vergonha na cara e temor a Deus e parar de estar mentindo. Como é que vocês usam a Bíblia para mentir? Vocês estão pior do que o ateu. Porque o ateu se declara inimigo de Deus, ele se declara ateu mesmo, que Deus não existe e pronto. Os ateus, eles se declaram mesmo. Né? São pior do que os demônios, até os demônios creem que Deus existe, só não obedece. Então vocês se tornam pior ainda, porque vocês conhecem a palavra, querem ganhar o ateu para Jesus, querem livrar a alma do ateu de ir para o Lago de Fogo, mas vocês, como é que vão ganhar um ateu? Distorcendo, desrespeitando o que você tanto prega. Então, irmão, se você está pregando aqui no YouTube, em cima de púlpito, qualquer um pode fazer. Agora, cada nós pregador, irmão, ter cuidado, não ir além do que está escrito, não tirar nem diminuir, porque tudo que eu prego, tudo que você prega, eu e você vai prestar conta diante do trono de Jeová. Fica na paz, fica na bênção, e muito obrigado a todos os inscritos, a todos os irmãos e irmãs que assistem aí o canal Josias Dias, e também a você que não gosta do irmão Josias, que Deus abençoe você e sua família. Agora, como é que você quer ir para o céu se você não ama a irmã Josias que vê, e como é que você vai amar a Deus que não vê? Então, fica na paz, fica na bênção. Muito obrigado, viu? Fique com Deus, em nome de Jesus.